Querido Deus e Pai bondoso, somos gratos por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui entre irmãos para buscar Sua palavra, buscar Sua presença, buscar o Seu refrigério nesse dia. Que o Senhor possa estar nos abençoando, enviando Seu Santo Espírito, Seus santos anjos que possam conduzir esse estudo e que Suas verdades sejam impressionadas sobre nossos corações e encontrar as necessidades que precisamos. Isso te pedimos e te agradecemos em nome do amor de Jesus Cristo. Amém. If we could turn in our Bibles to Daniel 8. Se a gente puder abrir nossas Bíblias em Daniel 8. We're going to take a very brief look at the different visions of Bible prophecy. A gente vai tomar uma breve olhada nas diferentes visões que existem na profecia bíblica. And the best place to begin with that would be in Daniel 8:13 and 14. E o melhor lugar para começar isso seria Daniel 8, 13 e 14. And what is if you want to read Daniel 8:13 and 14? Eu vou ler o Daniel 8, 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Okay. We're familiar with these verses. A gente é familiarizado com esses versos. And there's a lot that happens in these two verses. Existe muita coisa que acontece nesses versos, nesses dois versos. But as we understand it, Mas a forma como nós entendemos isso, you have the 2300 days você tem os 2.300 anos leading to the cleansing of the sanctuary. que conduz à purificação do santuário. Sanctuary cleansed. So, what are these two angels talking about? Então, o que esses dois anjos estão falando? Sobre o que eles estão conversando? What is the question? Qual é a pergunta? La pregunta es, ¿hasta cuándo durará la purificación asoladora? The question is, how long? What? How long will these things be desolated? Yes. Quanto tempo essas coisas vão ser desoladas? Specifically, the sanctuary and the host. Especificamente o santuário e o exército. And we understand that this is a complex answer. E a gente entende que a resposta é uma resposta complexa. Because we know Porque nós sabemos that within the question, que dentro da pergunta you can see the 2300 days and the 2520. você pode ver os 2.300 anos e os 2.520. But that's a greater depth than I want to go right now. Mas isso é um pouco mais profundo do que eu gostaria de ir agora. But the way it's written, Mas a forma como é escrito, the answer is, for 2300 years, this will take place. a resposta é, por 2.300 anos isso vai acontecer. So for 2300 years, Então, por 2.300 anos, the first thing that's going to happen a primeira coisa que vai acontecer is that there's going to be some sort of desolation É or que vai- work against the sanctuary and the people. é que vai acontecer algum tipo de desolação, ou onde começa o santuário para o povo. Desolation? Question. Você disse que ali tem duas coisas. You said there are two things there. What are they? What are these things? These two things. We have the sanctuary and the host. É que nós temos o santuário e o exército. And on a deeper line of study, E numa linha mais profunda de estudo, you can show that the 2520 is dealing with the host você pode mostrar que os 2.520 está lidando com o exército
And as we see in Daniel 8:14, the sanctuary is dealt with the 2300 days. E como a gente viu em Daniel 8:14, o santuário é lidado com os 2.300 anos. And both of these points Ambos os pontos will culminate at the end of the 2300. vão culminar no final dos 2.300. You have the end of the second 2520 Você and the tem- end of the 2300 days. Você tem o fim do segundo dos 2.520 e o fim dos 2.300 anos. So the question is, how long will you let this all be desolated? A pergunta é quanto tempo vai deixar isso a ser desolado? And the answer is, E a resposta é: at the end of the 2300 days, the sanctuary will be cleansed. no final dos 2.300 anos, o santuário será purificado. So it's not even a very direct answer. Então, não é nem que sequer uma resposta direta. The first angel is asking about this desolation, O primeiro anjo está perguntando sobre a desolação. but the answer is that the sanctuary will be cleansed at the end of this time period. Mas a resposta é que o santuário será purificado no final desse período. And again, there's a lot of complexity to what the question is and the answer. Então, de novo, tem muita complexidade sobre o que a pergunta é e o que é a resposta. But what I want to emphasize in this moment Mas o que eu gostaria de enfatizar nesse momento is that we see two actions. é que nós vemos duas ações. We see a cause and effect relationship. Nós vemos uma relação de causa e efeito. This is the problem, this desolation, Essa desolação é o problema. and this is the solution, the cleansing of the sanctuary. E a solução é essa, a purificação do santuário. That all makes sense to everyone? Isso faz sentido para todos? Yes? Sim? Okay. Ok. Now in Daniel 8:14, Então, em Daniel 8:14, in Daniel 8:13, então em Daniel 8:13, na verdade, the word vision a palavra visão translates to hazon. é traduzida da palavra razão. So the first vision we see Então, a primeira visão que vemos is the hazon, CH. é a visão razão. Z. Z-O-N, yeah. And this is, in the Strongs, Isso da concordância Strong. H2377. É a referência H2377. So if we continue reading, Então, se você continuar lendo, and if we can read 15 and 16. vamos ler então o verso 15 e o 16. Actually, let's just read 15. Vamos, na verdade, só ler o 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Is that it? For 15 only? Yeah, verse 15, yeah. Yes. Okay. So now Daniel sees this vision, or he sees this vision, and now he wants an answer to what that vision is. Então agora Daniel vê essa visão e ele quer responder o que essa visão é. And he's he's asking to understand this vision. Ele quer a resposta. E could you repeat again? Because I was... Daniel's asking to understand this vision. Então Daniel o que está fazendo é perguntando, pedindo para entender essa visão. He wants to know about the Hazon. Ele quer conhecer sobre essa razão. In the definition of Hazon, A definição da razão in the concordance, na concordância is as simple as a vision é simplesmente uma visão or a revelation. ou uma revelação. But what we're going to define it as Mas o que nós vamos definir a razão como is prophetic history. é que isso é história profética. ¿Puedes repetir eso? Nós vamos definir a razão como uma história profética.
But now we're going to see another vision introduced into this scene. Então agora nós vamos ver uma outra visão introduzida na cena. Let's read verse 16. Vamos ler verso 16. Gabriel. Márcio. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. So Daniel wants to understand the Hazon. Então Daniel quer entender a razão. But in the Strongs, we see that what Christ wants him to understand is a different vision. Mas o que nós vemos é que Cristo quer que ele fazer ele entender é uma visão diferente. So this vision so far is dealing with verses. Can I put V for verse? Yes. V for verse, okay. 13 Então essa visão ela está tratando nos versos 13 e o 15. and 15. 15. The next thing we see A próxima coisa que nós vemos is this next vision, the one that Christ wants Gabriel to explain to Daniel. é essa próxima visão, é a visão que Cristo quer que Gabriel explique para Daniel. And this is the Mareh. E esta é a maré. And this in the Strongs is H4758. H4758. Ela na Strong é a visão H4758. And the definition given to this vision E a definição dada a esta visão is an appearance. é o aparecimento. When Oh, something appears in front of you. É quando algo aparece diante de você. And so far, we're just seeing this in verse. This is verse 16. Então até agora a gente viu isso no verso 16. So Daniel wants to understand the Hazon, but he's going to get made to understand the Mareh. Então Daniel quer entender a razão, mas o que vai acontecer é que ele vai ser dado a entender sobre a maré. Okay. Amen? That makes sense? Amém? Faz sentido isso? Now, what we understand the Mareh to be E o que a gente entende que a maré é, let me say it differently. deixa eu falar isso de uma forma diferente. When Gabriel explains in the following verses the Mareh vision to Daniel, does he understand it? Quando Gabriel explica para Daniel a visão maré nos versos que se seguem, Daniel entende ela? Is Daniel going to understand this vision? Vai Daniel Não. entender essa visão? Não. He's going to be sick and faint certain days. Ele vai ficar doente por dias. So these are the chapters of Daniel. Então aqui estão os capítulos de Daniel. He has the vision that we're looking at in chapter 8, Ele tem a visão que nós estamos olhando no capítulo 8 and he doesn't understand it. e ele não entende. So then, Gabriel is going to come back in chapter 9, Então Gabriel vai voltar no capítulo 9, but he specifically doesn't understand the Mareh. ele não entende especificamente a maré. And Gabriel is going to come back in chapter 9, Mas, então Gabriel vai voltar no capítulo 9. and if we go to verse 23, E se nós formos ao verso 23, 9:23, capítulo 9, verso 23, and if we can read it in, yeah, never mind. just 23, Yeah, just 23. Márcio. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te todo declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão.
So now we see again these visions, these two visions. E agora, mais uma vez, nós vemos essas duas visões. But the Hazon is going to be called something a little different now. Mas a visão razão vai ser chamada de uma forma um pouquinho diferente agora. And it's a different word, but it's talking about the same event, or the same vision. É uma palavra diferente, mas está falando sobre a mesma visão. And it's the word the matter. E é a palavra... The matter? And yeah, I don't know how this is going to work in translation. E é o que está traduzido como a palavra. Okay. So what Daniel was told to do Então o que Daniel é dito a fazer aqui is he's told to understand the vision. é falado para que ele entenda a visão. But the word that Gabriel says to him, the way he says it to him, A forma como Gabriel diz para ele is the word bain. e a forma e tanto a palavra e a forma como Daniel fala para ele é a palavra bain. Essa palavra. It's a Hebrew. Oh yeah, Hebrew Okay. word. And this means to, well, let me do the H. E isso, a referência, eu vou dar agora, 995. é H995. And it means to mentally separate. Que significa separar mentalmente. Em português é a palavra considera. Assim, considere a palavra. Considera. Ok, então eu disse que era a palavra... Essa palavra era a palavra traduzida, mas na verdade essa é a palavra traduzida como considera em português. Então, e significa separar mentalmente. And Gabriel says mentally separate. E Gabriel diz, separe mentalmente, Mentally separate the matter separe mentalmente o assunto, a palavra, which is the hazon, que é a razão. separate the hazon from the mare. Separe a razão da maré. And don't look at the hazon, look at the mare right now. I want you to consider the mare. Não olhe para a razão agora, olhe para a maré agora. Eu quero que você considere a maré. And the word vision in 9:23 E a palavra visão no capítulo 9, verso 23, is the same word for mare. é a mesma palavra para a maré. So we have Gabriel telling him to separate the hazon from the mare and just look at the mare. Então a gente tem Gabriel dizendo para ele para separar a razão da maré e simplesmente olhar para a maré. Why doesn't Daniel understand? Por que é que Daniel não entende? What is he misunderstanding? O que ele está compreendendo errado? Does anyone know? Alguém sabe? What is just taken place? I'm trying to think of a good way to ask the question. What is taking place for Daniel right now in the kingdoms of Bible prophecy? O que está acontecendo com Daniel agora nos reinos da profecia bíblica? Se estaba por terminar los 70 años y él estaba esperanzado de que The 70 years are about to end, and he was thinking, y él estaba esperando que estuvieran por terminar, pero al darle esos 2300 años o días, and as he was waiting this for finishing, is given 2,300 days. That's Amen. Exact. Amém. So he's seeing that the end of the 70 years is about to take place. Ele vê que os 70 anos estão prestes a acontecer, o final está aqui para acontecer. And he's expecting all of the
expecting Jerusalem to be restored and all of these good things to take place. E ele está esperando que Jerusalém seja restaurada e tudo isso aconteça. But what the Lord tells him Mas o que o Senhor disse para ele é: is that yes, the 70 years is about to end, sim, os 70 anos estão prestes a terminar, but this is actually going to go on for a lot longer than you expected. mas isso na verdade vai durar muito mais do que você está esperando. It's going to go on for 2,300 more years. Vai acontecer por mais 2.300 anos. And this is mind-boggling to him. He doesn't understand this. E isso It's confusing to é him muito confuso para ele, ele não entende. because it's against what he understood. É contra o que ele entendia. So, what Gabriel has to do, Gabriel and Christ, Então o que Gabriel tem que fazer, Gabriel e Cristo, is that they have to walk him through this understanding. é que eles devem caminhar através desse entendimento. He doesn't understand it in chapter 8. Ele não compreende no capítulo 8, He understands a little bit more in chapter 9. no capítulo 9 ele entende um pouco mais. Here we're dealing specifically with the Hazon. Here we're dealing with the Mareh. Aqui nós estamos lidando mais especificamente com a razão, ali nós estamos lidando com a maré. In Daniel chapter 9, what is the Mareh all about? No capítulo 9 de Daniel, sobre o que está lidando com a maré. O que a maré é, sobre o que a maré é. Whose work is it focusing on? A que trabalho isso está focando agora? It's not dealing with the rise and fall of kingdoms. That's not Daniel chapter 9. Não está focando e não está lidando com a queda e a ascensão das nações. It's specifically dealing with somebody's work, and whose work is that? Está lidando especificamente com a obra de alguém. De quem é essa obra? What is the prophecy about? Sobre o que é a profecia? It's the 70 weeks. 70 semanas. What are the 70 weeks? O que são as 70 semanas? What are they for? Who are they for? Para que serve elas? Para dar el comienzo a los 2300. For giving the start point of the 2300. That is one of the yes. Sim. But what is the Lord doing with these 70 weeks? Mas na verdade, o que é que o Senhor está fazendo com essas 70 semanas? What is he establishing? O que ele está estabelecendo? The cleansing of the sanctuary? A purificação do santuário. Okay, let me paint a picture for you. Deixa eu desenhar uma figura para você. So in Daniel 8:13, Então, em Daniel 8:13 8:13 and 14, e o 14, Daniel sees this vision. Daniel vê essa visão. He sees the Mareh and he sees the Hazon. Ele vê a maré e ele vê a razão. And he's really confused about it. Ele está realmente confuso, ele está muito confuso. Because what he's seeing is the work of Christ in cleansing the sanctuary at the end of the 2300 days in 1844. Porque o que ele está vendo é a obra de Cristo ao purificar o santuário no final dos 2300 anos em 1844. And where is he seeing Christ? E onde é que ele está vendo Cristo? What's his location? Onde é a localização que Cristo está? Most holy. He's in what? Most holy. No, yeah. At that The point, he's in the sanctuary. most holy place. But where is he? Is he on earth or is he in heaven? Ele está na terra ou ele está no céu? He's in heaven. Ele está no céu. It's the work. He's seeing the work of Christ in heaven, cleansing the sanctuary. Ele está vendo a obra de Cristo no céu, purificando o santuário. That's not what Daniel was expecting to see. Não era isso que Daniel estava esperando ver. Daniel is used to seeing a human do that work in the human sanctuary. Daniel estava acostumado a ver um homem, um ser humano limpando o santuário. But now he sees Christ 2,300 years later than when he is expecting some work to be done. Mas agora ele vê Cristo 2.300 anos mais tarde da obra que ele esperava ver acontecer.
He sees Christ cleansing the sanctuary. Ele vê Cristo purificando o santuário. And this is, so there's two things he's not expecting. Existem duas coisas que ele não está esperando. That it's going to last a lot longer than he expected, this desolation. Que vai durar muito mais tempo do que ele esperava, essa desolação. Because we know that within this time period we see paganism and papalism. Porque nós sabemos que dentro desse período de tempo nós vemos paganismo e papismo. But we also, so it's the length of time, and it's also the fact that it's Christ doing this work. The length? The length of time. Ok. Então isso também é sobre a duração do tempo e também sobre a obra de Cristo quando ele está fazendo essa obra. So, in Daniel chapter 9, então em Daniel capítulo 9, when he's dealing with the 70 weeks, quando ele está tratando das 70 semanas, this is showing us the work of Christ. Isso está nos mostrando a obra de Cristo. But what is it showing us specifically? Mas o que especificamente está nos mostrando? It's showing us how the sanctuary is going to be moved from the earth to heaven. Está nos mostrando como o santuário será movido da terra para o céu. And that in the midst of the week, e que na metade da semana, when that sacrifice of Christ is made at the cross, quando o sacrifício de Cristo vai ser feito na cruz, we're going to see Christ as the high priest now. Nós vamos ver Cristo como sumo sacerdote agora. So our sanctuary is now in heaven, and at the end of the 70 weeks, we now have a high priest to officiate in that sanctuary. Então, o santuário está agora no céu e no final dessas 70 semanas nós vamos ter Cristo oficiando no santuário celestial. We know that at the cross, Christ went and he ascended and he went to the holy place. He started his ministration in the holy place. Porque nós sabemos que na cruz Cristo ascende e começa seu ministério no lugar santo. So now he's the high priest. Now Daniel is seeing this work that's beginning. Então agora ele é o sumo sacerdote e Daniel está vendo esse trabalho que está começando. But Daniel, in chapter 8, mas Daniel no capítulo 8, when he sees all of that, quando ele vê tudo isso, that's confusing for him. He wasn't expecting that. Isso é confuso para ele não estava esperando isso. So what Gabriel does is he shows him, okay, Daniel, this is how the work will be. This is the work of Christ. Let me show you the work of Christ. Então Gabriel vai para ele e fala, ok, Daniel, essa é a obra de Cristo. Deixa eu te mostrar a obra de Cristo. And now I will show you. So he shows him the work of Christ. Então ele mostra para ele a obra de Cristo. And he shows him how the sanctuary system is moved to heaven now. E ele mostra para ele como que o sistema do santuário se move para o céu agora, muda para o céu agora. Because remember, in Daniel 9 it says he'll cause the sacrifices and oblations to cease. Porque lembrem-se, em Daniel 9 diz que será feito com que o sacrifício diário, o sistema de sacrifício cesse, né? Termine, acabe. So he sees the mare in chapter 9. Então ele vê a visão maré no capítulo 9. And what the mare is, if I can tie it together now. E o que é a maré? Se eu puder agora juntar ou amarrar as coisas. The mare is the appearance of Christ in the sanctuary. A maré é o aparecimento de Cristo no santuário. Specifically in the most holy place. Especificamente no lugar santíssimo. Where he's going to begin this work of cleansing. Onde ele vai começar essa obra de purificação. Now can somebody read for me Malachi 3 verse 1? Poderia alguém agora ler para mim Malaquias 3 verso 1? 3 verse 1. Uhum. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais.
Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. When Sister White talks about this verse, where does she place it? Quando a irmã White fala sobre esse verso, onde é que ela coloca isso? When does the Lord suddenly and unexpectedly come to his temple? Onde é que o Senhor vem de repentemente, inesperadamente para o templo? Purificação do templo. The cleansing of the temple. The cleansing of the sanctuary in 1844. A purificação do santuário em 1844. So, what Daniel is seeing Então, o que Daniel está vendo is the sudden and unexpected to him é algo que é inesperado e muito repentino para ele. appearance of Christ in the most holy place. É um aparecimento repentino e inesperado de Cristo no lugar santíssimo. So the Mare is dealing with this appearance of Christ. Então, a maré está lidando com esse aparecimento de Cristo. And the point of it is that it's sudden and unexpected. E o ponto aí é que é repentino e inesperado. And Sister White says that in 1844, Então, a irmã White diz que no ano 1844, when she's applying Malachi 3 verse 1, quando ela está fazendo uma aplicação de Malaquias 3, verso 1, that this was a sudden and unexpected event to God's people. isso foi um evento inesperado e repentino para o povo de Deus. So part of the Mare experience is this sudden appearance of Christ. The Mare. The Mare is this sudden and unexpected appearance of Christ. Então, a maré é esse aparecimento repentino e inesperado de Cristo. So then Daniel comes to chapter 10. Então, Daniel chega ao capítulo 10. Now let's go to Daniel chapter 10. Então, vamos agora ao capítulo 10 de Daniel. And we're going to look at this in more depth as we begin our study in Daniel. Nós vamos olhar isso em mais profundidade ao iniciarmos o nosso estudo em Daniel. But there's something we have to understand about Daniel 10:1. Mas existe algo que a gente precisa entender sobre Daniel 10:1. If someone can read Daniel 10:1. Matias, pode ler Daniel 10:1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Belteshazzar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Okay. So Daniel has understanding of the thing and the vision. Então agora Daniel tem entendimento da palavra e da visão. The thing is representing the Hazon. A palavra está representando a razão. And the vision is the Mare. E a visão, a maré. It's H4758. É a palavra H4758. But what we need to understand about Daniel 10:1 Mas o que nós precisamos entender sobre Daniel 10:1 is that Daniel 10:1 is misplaced. é que Daniel 10, verso 1, está colocado no lugar errado. But obviously it's not misplaced because the Lord always has a reason for things. Mas obviamente não está colocado no lugar errado porque o Senhor sempre tem uma razão para as coisas. But in reality, Mas na realidade, if we're looking at the chronological sequence of events with these chapters, se a gente estivesse olhando para a sequência cronológica desses eventos, nesses capítulos, Daniel 10:1 Daniel 10:1 comes at the very end. viria bem no finalzinho. Because when Daniel is given the vision in chapter 11, in chapter 10, 11, and 12, Porque quando Daniel recebe a visão no capítulo 10, 11 e 12, he didn't understand that vision before he had the vision. ele não entendia aquela visão antes que ele tivesse a visão. Because if you look, Se você olhar, Daniel is mourning for 3 full weeks in verse 2. Daniel está lamentando por 3 semanas. No capítulo... What verse? 10 verse 2. No verso 2. And then if we look in 10 verse 11, E se vocês olharem para o verso 11 do capítulo 10,
He's told that he needs to understand the words. É dito que ele precisa entender as palavras. So Daniel didn't have understanding before he had this vision. Então Daniel não tinha o entendimento antes que ele tivesse a visão. He's mourning and fasting because he wants to understand these visions. Ele está lamentando e jejuando porque ele precisa entender essas coisas. And only after he has the vision of Daniel chapter 11, Então é and somente depois que ele tem a visão do capítulo 11 e 12, does he now say, I have understanding of both visions? então agora sim ele vai dizer, eu tenho entendimento de ambas as visões. Because chapter 11 is all about this hazon. Porque o capítulo 11 está tratando completamente da razão. It's the complete prophetic history dealing with the rise and fall of these kingdoms. É a história profética completa, lidando com a ascensão e queda das nações, dos reinos. And so we need to understand that placement of that verse. Então nós precisamos compreender onde esse verso é colocado. But Daniel chapter 10 gives us another vision. Mas então Daniel capítulo 10 nos dá uma outra visão. And if we go down to verse 7. Se a gente agora descer ao verso 7. Actually verse 6 if we want to read that first. Na verdade o verso 6, a gente vai ler isso primeiro. Up to where? Can we let's just read the whole section from 5 to 8. Okay. Eu vou ler 2 versos, a Rose lê 2 versos. Os 5 ao 8. E levantei os meus olhos e olhei, eis um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção. E não tive força alguma. Okay. So in verse 5 and 6, Então no verso 5 e o 6, who is Daniel seeing? quem é que Daniel está vendo? Is this Gabriel or Christ? É Gabriel ou Cristo? We have a Gabriel. Nós temos aqui Is Gabriel, it Gabriel or Christ? Christ. Cristo. It's Christ. É Cristo. There's a couple ways we can know it's Christ. Existem algumas formas que nós podemos saber que é Cristo. The easiest way A forma mais simples is Sister White just says so. é que a irmã White diz. If you want to look at it through the Bible, Então, se você quiser olhar através da Bíblia, this same depiction essa in verse 6 essa mesma descrição no verso 6 is Revelation 1, está em Apocalipse 1, where John describes what Christ looks like, and it's almost exactly the same. onde João descreve como Cristo se parece e é praticamente a mesma coisa. So, Assim, Christ appears to Daniel, Cristo aparece a Daniel. and give me 1 second. Let me get my visions correct. Okay, so Christ mares to Daniel, Cristo aparece, ou Cristo maré a Daniel. and Daniel's going to have this new vision that we haven't looked at yet. Então Daniel vai ter essa nova visão que nós vamos olhar. And this is seen in verse 7. E isso é visto no verso 7. This is the word vision. The word vision in verse 7 A palavra visão no verso 7 is translated as mara. é traduzida como mará. Now there's an obvious connection between these two visions.
Então, obviamente, existe uma conexão entre essas duas visões. One is masculine, Uma é masculina one is feminine. e outra é feminina. So they're the same word, so to speak, with different forms or what's the right word for that? Genders. Então, elas são a mesma palavra, mas com diferentes gêneros. And this is H4758. E essa palavra é a palavra H4759. Oh, 59. 59, 59, sorry. Can you fix that? It said 58. Can you say H4759? Isso é, então, a palavra H4759. In the biblical definition of this word E a definição bíblica para essa palavra is a vision, é uma visão, but it's also the looking glass. mas também é um espelho. So Espelho. it's obviously a vision, so I'm just going to write down the looking glass. Então, isso é obviamente uma visão, mas também é um espelho. A gente vai olhar para o espelho. And what is Daniel's reaction to having this looking glass experience? E qual é a reação? Could it be, because I translate as mirror. Mirror, yeah, sure. E qual é a reação de Daniel ao olhar para esse espelho? What does he see? O que ele vê? What's his reaction? Qual é a sua reação? It's verse. His reaction is verse 8. Sua reação está no verso 8. So if someone can read verse 8. Alguém poderia ler verso 8, Gabriel? Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Daniel is completely humbled in the dust. Daniel está completamente humilhado ao pó. And this is the experience. This is the experience of the Mara. This is the experience of the Mara. E essa é a experiência da Mará. So Christ appears to you as the Mare, Então Cristo aparece para você como a maré, and it leads you to a Mara experience, e te conduz e te leva a uma experiência mará, which is a mirror experience. que é a experiência de um espelho. And what do you see when you look in the mirror? E o que você vê quando você olha no espelho? Christ is standing right there, and you're looking at yourself in a mirror. What do you see? Cristo está de pé, bem ali, e você está olhando para você mesmo no espelho. O que você vê? You see how worthless you are. Você vê quão indigno você é. This is what Daniel says. Isso é o que Daniel diz. Daniel says, my comeliness, my beauty, Daniel diz, minha beleza, minha beleza? Mais? Comeliness? it's like beauty, I get, but it's in verse 8. Ok. O meu diz O bem, semblante, transmudou-se o meu semblante em corrupção. a beleza e o semblante dele It turned into corruption, se torna em corrupção. and he sees himself for who he really is now. E ele vê ele mesmo quem ele realmente é agora. That pride he had is ripped from him by looking at Christ's divinity. Ou aquele orgulho que ele tem é tirado dele quando ele olha para Cristo, ao olhar para Cristo. So, what the Mara and the Mare experience are O que a visão mará e a visão maré, a experiência dessas duas visões, o que elas são is that Christ is going to appear in front of you with his divinity, suddenly and unexpectedly. é que Cristo vai aparecer a você em sua divindade, repentinamente e de forma não esperada. The Mara was unexpected to Daniel in Daniel chapter 8, A maré não era algo que Daniel esperava no capítulo 8.
And Sister White says that same work was sudden and unexpected to the Millerite people. E a irmã White diz que essa mesma obra foi inesperada e repentina para o povo milerita. And when Christ appears in front of you, Então, quando Cristo aparece diante de você, you have this humbling experience, which is depicted as the mirror experience, seeing yourself. você tem essa experiência humilhante que é descrita como uma experiência na frente de um espelho. So I want to look at a couple references of this Mara. Eu quero olhar para algumas referências dessa Mará. The first one we saw yesterday when we were looking at Ezekiel 1. A primeira nós vimos ontem, quando estávamos olhando a Ezequiel 1. In Ezekiel 1, we saw the Mara experience. Em Ezequiel 1 nós vimos a experiência Mará. And we clearly showed E nós claramente mostramos that Ezekiel is having this vision at midnight. que Ezequiel está tendo essa visão meia-noite. We all remember that? Nós lembramos bem disso. He's having this experience on the 5th day of the 4th month. Ele está tendo essa experiência, essa visão no 5º dia do 4º mês. And he has his wheels within wheels vision, E ele tem a visão das rodas dentro de rodas, which is having the Mara experience. que é ter a visão Mará. So he has this experience, and what does it say at the end of chapter 1? Ele está tendo essa visão, então o que ele vai dizer no final do capítulo 1, na verdade? Let's go there for a moment. Vamos lá por um momento. Verse 28. Verso 28, Márcio. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. That word appearance Aquela palavra semelhança is mare. é a palavra maré. So when this vision appears to him, Então, quando essa visão aparece a ele, when this mare appearance appears to him, então quando essa maré aparece para ele, which is described here as the glory of the Lord, que aqui é descrita como a glória do Senhor, he falls on his face. ele cai sobre sua face. This is the exact same experience that Daniel has. Essa é a exatíssima experiência que Daniel teve. They're both having the Mara experience. Ambos estão tendo a visão, a experiência Mará. And we know that this is midnight, the 5th day of the 4th month. E nós sabemos que isso é a meia-noite, o 5º dia do 4º mês. But one of the most important things about the Mara Uma das coisas mais importantes da Mará and the Mare e da maré is that it's a face-to-face experience with the Lord. é uma experiência face a face com o Senhor. We looked in Isaiah Nós olhamos em Isaías and we read Sister White's comments about Isaiah 6. e nós lemos o comentário da irmã White sobre Isaías 6, Who's having this same experience. que está tendo a mesma experiência. And what does Sister White say about Isaiah? O que a irmã White diz sobre Isaías? Never before had he seen so fully the glory of the Lord. Nunca antes ele havia visto tão completamente a glória do Senhor. He sees Christ in front of him. Ele vê Cristo na frente dele. There's no distance. Não existe He's seeing him distância. clearly. Ele está o vendo claramente. So let's, for a moment, go to, one second. Okay, actually, I need to go back. So the laver, I'm going to switch gears a little bit, or switch, Eu vou trocar o assunto agora rapidamente. the laver in the courtyard. A pia que está no pátio, Let me find the exact verse. 1 second. estou procurando aqui um In verso.
Okay, here it is. In Exodus 38, verse 8, Em Êxodos 38, verso 8, the word looking glass, a palavra espelho. or let's go there. Let's go to Exodus 38, verse 8. Vamos lá em Êxodos 38, verso 8. Valdir? No, 38, verse 8, yeah. could you read? Oh, yeah. Valdir, pode ler? Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, os espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. The word looking glass A palavra espelho translates to Mara. é traduzida como mará. It represents seeing yourself. It's a mirror. Significa ver a si mesmo. É um espelho. The laver is made out of these looking glasses. A pia é feita desses espelhos, Which is defining for us the inward reflection of this experience. que I'm trying to say it's showing you yourself. é o que definindo pra gente é que você está é o que está te mostrando a si mesmo. Okay. So let's go to 1 Corinthians 13:12. Vamos agora abrir em 1 Coríntios 13, 12. Valdir, pode ler pra gente? Isso. And this is identifying the same looking glass experience. Está identificando a mesma experiência do espelho. So, if someone would read that. Valdir, por favor. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. So Paul is saying here, right now we see through a glass darkly, it's dim. O que Paulo está dizendo aqui é que agora nós estamos vendo por um espelho que é escurecido. But then, when we see face to face, Mas então quando vermos face a face, face a face, that all changes. tudo isso vai mudar. Okay. So he's describing it's the best good analogy. Okay, so imagine you're in a room. I think I've told this analogy to us before. Imagine que vocês estão em um quarto. Eu acho que eu já disse essa ilustração antes. So imagine we're in this room and it's pitch black. Imagine que vocês estão num quarto e ele é extremamente negro, escuro. Actually, let's read one more text before I make this analogy. Na verdade, vamos ler um texto a mais antes que eu faça essa ilustração. Let's read 2 Corinthians 3:18. Vamos ler 2 Coríntios 3, 18. Gabriela. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. So again, Paul's identifying here that we're looking through a glass, but when we see open face, the glory of the Lord, we're changed by it. Was that too much? Sorry. Yes. Paul is saying that we're looking through a glass. Again, he's using the same glass. Mais uma vez, Paulo está usando esse mesmo espelho, está dizendo nós estamos olhando por um espelho. But he says when we're looking through that glass open-facedly, Mas ele diz que quando nós olhamos para esse aberto,
aberto. And what he means by open face E o que ele diz por estar aberto is that it will be unveiled. é que ele está descoberto. When we behold the glory of the Lord unveiled, we're changed. Quando contemplarmos a glória do Senhor descoberta, nós seremos transformados. Okay, so now Same in James also. yep, let's go to James as well. Vamos abrir em Tiago. This is James 1:23. Tiago 1, verso 23. Matias. 23 and 24. 23 e 24. Como? Tiago? Tiago 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Okay, Ashley, read verse 25 as well. Também o verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. So he's going to describe two classes of worshipers Então agora ele vai descrever duas classes de adoradores who look at themselves in this mirror. que olham a si mesmos One nesse of them espelho. Um deles sees themselves and they turn away and forget. se vê e vira as costas e esquece. And one of them continues there and looking at the mirror. E um deles continua a olhar o espelho. So in Daniel chapter 10, Então no Daniel capítulo 10, there's two classes of worshipers. existem duas classes de adoradores. When Daniel sees the vision, there are those who are around him. Quando Daniel está vendo a visão, existem aqueles que estão em volta dele. What do they do when this vision comes? O que eles fazem quando essa visão chega? They run away. Eles fogem. Daniel stays Daniel fica. and he experiences the vision. E aí ele tem a experiência que tem da visão. As Paul would say, or as in James we're seeing here, he's saying that he's continuing therein. E assim como o Tiago está dizendo aqui, diz que ele continua lá. And by looking into the perfect law of liberty, E ao olhar para a perfeita lei da liberdade, we're looking to Christ. Christ is the perfect law of liberty. nós estamos olhando para Cristo, porque Cristo é a perfeita lei da liberdade. So if we look at Christ Então, se olharmos a Cristo and we continue therein, we continue with Christ, e se continuarmos lá, continuarmos com Cristo, then we're counted as wise in this passage. seremos reconhecidos como sábios nessa passagem. But when Christ, as the perfect law of liberty, appears in front of us, Então, quando Cristo, como a perfeita lei da liberdade, aparece diante de nós and we turn away, e nós nos desviamos, we're like the foolish in Daniel chapter 10. somos como as tolas, os tolos em Daniel capítulo 10. So now let me come back to the analogy. Então, deixa eu voltar para Analogy. Para a analogia. Imagine we're in a pitch black room right now. Imagine agora um quarto profundamente escuro agora. And somebody opens the door. Aí alguém abre a porta. But they don't open the door all the way. Eles não abrem a porta completamente. They open the door really slowly. Eles abrem a porta muito devagarzinho. But what we don't understand is that Christ is on the other side of that door. O que nós não entendemos, o que nós precisamos entender é que Cristo está do outro lado da porta. And the door begins to open very slowly. E a porta começa a abrir bem devagarzinho. And we can't see who's behind the door yet. A gente ainda não consegue ver quem é que está atrás da porta. But the light from Christ emanates into the room. Mas a luz de Cristo entra através do quarto. And it illuminates the room a little bit. E ilumina o quarto um pouquinho.
And then as the door opens more and more, the light becomes more and more bright. E à medida que a porta vai abrindo um pouquinho em pouquinho, o quarto começa a ser iluminado mais e mais. And then finally, at the last second, the door is pulled all the way open. E no último segundo, finalmente, a porta é aberta completamente. The door is fully open and we see Christ. A porta está completamente aberta, então nós vemos Cristo. The room is fully illuminated. O quarto está completamente iluminado. This is the Mara experience. Isso é a experiência Maré e Mará. As Paul said in Corinthians, Assim como Paulo disse em Coríntios, when we see Christ face to face, when that door is fully open, quando vermos Cristo face a face, quando a porta está completamente aberta, we'll be changed. seremos transformados. But right now, we see through a glass darkly. Mas agora nós estamos vendo por um espelho escurecido. We're seeing the light emanating into the room, but we don't see all of Christ yet. Nós estamos vendo a luz ali iluminando um pouco o quarto, mas nós não estamos vendo completamente ainda. But there will come a point when the door is fully open and you will see Christ face to face. Mas vai chegar um ponto que a porta será completamente aberta e veremos Cristo face a face. Another example of this Um outro exemplo disso is the sun. é o sol. This morning we came in here and it was dark. Essa manhã, quando chegamos aqui, estava escuro. We couldn't see the sun at all. Nós não podíamos ver o sol. And this is marking the beginning of the Christian life. Isso marca o início de uma vida cristã. The sun begins to rise slowly. E aí o sol começa a levantar lentamente. And as we can see right now, it's a little bit brighter. E como a gente pode ver agora, está um pouco mais claro. But it's not fully illuminated yet. Mas não está completamente iluminado ainda. But there will come a point Mas chegará um ponto when the sun is at noonday, que o sol está ao meio-dia. and it will be the brightest that it could be during the entire day. E é o mais brilhante que ele poderia estar durante todo o dia. Noonday is midnight. Meio-dia é meia-noite. Because this is the point of, this is the, how would I describe that midnight and noonday are exactly the same? I'm trying to put that into words. Let me try to... Huh? Well, yes, yeah. Midnight and noonday seem exactly opposite. Meia-noite e meio-dias, eles são exatamente o oposto. But they're exactly the same. Mas eles são exatamente o mesmo. But they're describing the same event from two different angles. Eles estão descrevendo o mesmo exemplo de dois ângulos diferentes. At midnight, you have the greatest darkness. À meia-noite, você tem as mais escuras trevas. But at midnight, or at noonday, you have the greatest light. Mas ao meio-dia você tem a mais clara luz. So, at the same point, you have the greatest darkness and the greatest light. Ao mesmo ponto você tem as trevas mais escuras e a luz mais clara. How does Sister White describe how does Sister White describe that scene or that picture? Como que a irmã White descreve essa cena ou essa ilustração? Does anyone know what Sister White says about midnight? Alguém sabe o que a irmã White diz sobre a meia-noite? She says at midnight, Ela diz que é meia-noite. this is when the stars in the sky shine brightest. É quando as estrelas, The stars in the sky shine brightest. é quando as estrelas e o céu brilham mais claro. So the stars represent the glory of God, As estrelas representam a glória de Deus. but the darkness represents the crisis that you're in. E as trevas representam a crise que você está entrando. So at the point of greatest apostasy in darkness, No ponto da maior apostasia e trevas, you have the greatest revelation of God's glory. você tem a maior revelação da glória de Deus. And I want to find that quotation quickly. Eu vou tentar achar essa citação rapidamente.
And if anyone knows where to find it, that would be helpful. Se alguém souber onde encontrar, vai ser de grande ajuda. Stars. Nobody knows this quote? Gabriel, do you know it? It's something like stars. How did she say it? Let me type in stars, darkness. One second, sorry. I'll find this quote later, and I will bring it to us tomorrow. Or, Eu vou later encontrar this essa afternoon. citação depois e vou trazer para nós amanhã. But what she's describing is that during the... She says it from another way as well. É que ela diz isso também de outras formas. She says that during summer, it's easy to be a Christian. Ela diz que durante o verão é fácil ser um cristão, é bem mais fácil. But during the winter, you really know who the Christian is. Mas durante o inverno você sabe quem realmente é o cristão. And she uses the example of trees. E ela usa o exemplo de árvores. During the winter, Durante o inverno, all the trees have leaves. Or sorry, during the summer, all the trees have leaves. durante o verão, todas as árvores têm folhas. But during the winter, Mas durante o verão, you can see a clear distinction. durante o inverno, você pode ver uma clara distinção You can see a clear distinction between two types of trees. entre dois tipos de árvores. The trees that lose their leaves As árvores que perdem suas folhas and the evergreen e uma que é sempre verde, that never will lose its leaves. que nunca perderá suas folhas. And I think that is our key to finding the quote. Eu acho que essa é a Now that I'm chave remembering. para encontrar o texto. Hã? Na América. You don't have evergreens here? Nós não temos. Or are you trying to describe an evergreen? No, he's saying that in America you have these two, this distinction. Amen. Well, we don't have the fall. Here we don't You don't have have, yeah, you don't have a fall. Nós não temos outono aqui, né? A queda das folhas aqui. É sempre verde. So, the reason we're doing this, we're talking about the Mara right now, A razão que estamos fazendo isso, nós estamos tentando falar da Mará agora, is to help us to understand the placement of this vision. é para nos ajudar a encontrar onde colocar essa visão. We were having some struggles with it yesterday. Nós tivemos um pouco de uma dificuldade com isso ontem. Now, I think from some of the passages today, we can see very clearly that this Mara experience is midnight. Nós podemos ver de algumas passagens de hoje que essa experiência Mará é à meia-noite. And it's this midnight time period is when you are going to see Christ face to face. Nesse período da meia-noite é onde você vai ver Cristo face a face. And this is when the humbling experience will take place. É onde aquela experiência humilhante vai acontecer. Now, you obviously need to be humble before that point, Obviamente, você precisa ser humilhado antes desse ponto. or you will be like the foolish who run away. Ou você será como aqueles tolos que fogem. And this is the distinction that we'll try to discuss more and more as we go forward. E é essa distinção que nós vamos tentar discutir mais e mais à medida que avançarmos. Because there's a controversy in the movement presently Porque existe presentemente uma controvérsia no movimento about just that topic, simplesmente sobre esse ponto. about what is the relationship between the Christian and sin at midnight. Sobre qual é a relação entre sin What is the relationship between sin, is the presence of sin at midnight? Or what is the, relationship with what? sorry, let me say it this way. What is the, What a ascensão é que não
Yeah, what is the relationship with the Christian and sin at Okay. midnight? Então, qual é a relação entre o cristão e o pecado à meia-noite? And there's different thoughts about that. Existem diferentes pensamentos sobre isso. And hopefully as we go forward, we'll bring some clarity on that topic. E, esperançosamente, à medida que a gente for, nós vamos nos tornar bem claros sobre esse assunto. But another interesting thing we see here Mas outra coisa bem interessante que nós vemos aqui is that, let me erase some of this. ah, Okay. o Gabriel encontrou o texto. Tirou aí. Yeah, can I see it quickly? Yeah. Yeah. That's the evergreen one. Esse é o texto das árvores que são sempre verdes. There's another one with stars. Or does she say stars in that one? There's another one with stars, but yeah, that's the evergreen one. Read that one. Existe um que tem as estrelas, mas esse aqui também é aquele outro. Isso está em Review and Herald, setembro 10, 1914, parágrafo 9. Quando o tempo de teste chegar, aqueles que fizeram a palavra de Deus como a regra de vida serão revelados. No verão, não existe uma notável diferença entre as árvores sempre verdes e entre as árvores que são sempre verdes e as outras árvores. Mas quando o inverno chega, as árvores sempre verdes permanecem inalteradas, enquanto as outras árvores têm suas folhagens caídas, né, retiradas. Então, assim, o coração, the false heart professor, aquele que professa, aquele que tem um coração falso, não pode distinguir da vida real cristã. Não. Que não pode agora ser distinto numa vida real, distinguido entre um cristão real, no tempo que está bem diante de nós, a diferença será aparente. Desde que a oposição se levante. Desde que a ameaça, bigotry, é ameaça? Intolerância. Desde que a intolerância, de novo, seja dê sua influência. Desde que a perseguição seja acesa. Desde que os hipócritas sejam como uma onda que se desfazem na fé. Mas o verdadeiro cristão permanecerá firme como uma rocha. Sua fé mais forte, sua esperança mais clara e nos dias da prosperidade. Do que nos dias da prosperidade. Desculpa a tradução, porque palavras são bem difíceis. I found at least where she says the same thing about the stars. Ele achou algo que pelo menos ela diz a mesma coisa sobre as estrelas. Let's go to Christ Triumphant. Vamos a Cristo triunfante. 311 paragraph 6, but I'm not sure what it's for you guys. 311.6 em inglês pelo menos. Se alguém achar em português, já pode ler, por favor. 343.1. O aparecimento de Cristo a João deve ser para todos os crentes e incrédulos uma evidência de que temos um Cristo ressurreto. Deve conceder poder vivo à igreja. Por vezes, nuvens escuras cercam o povo de Deus. Parece que a opressão e perseguição poderiam extingui-los. Mas em tais ocasiões, são dadas as lições mais instrutivas. Assim como a noite mais escura, as estrelas brilham com maior resplendor, assim os mais brilhantes raios da glória de Deus se revelam em meio às mais profundas trevas. Quanto mais escuro é o céu, mais claros e impressivos são os raios do sol da justiça do Salvador ressurreto. Amen. Amém.
So she's saying that this is the appearance of Christ. Note that. Ela está dizendo que isso é aparecimento de Cristo. This is the appearance of Christ at the darkest moment, É o aparecimento de Cristo no horário mais escuro, which gives the greatest light. que nos dão a mais forte luz. So this quote Então esse texto, essa citação, shows us the relationship of midnight and noonday. nos mostra a relação entre meia-noite e o meio-dia. At midnight, when the greatest darkness is settled upon God's people, À meia-noite, quando a mais profunda treva, as mais profundas trevas são colocadas sobre o povo de Deus, Christ will manifest himself with the greatest light. Cristo vai se manifestar com a mais forte luz. So at the same time it's midnight, it's noonday. Então, ao mesmo tempo que é meia-noite, também é meio-dia. Does that make sense? Do we understand? Faz sentido? Dá para entender? All right. Any thoughts? Any questions? Algum comentário, alguma pergunta? Do we understand the relationship between the Mara and the Mare? Nós entendemos qual é a relação entre a mará e a maré. Now there's a lot more we could say about it, of course, Existe muito mais, claro, que a gente poderia dizer sobre isso. but this is at least a good introductory experience to it. Mas isso, pelo menos, uma boa introdução, uma experiência bem introdutória para isso. All right. Certo? Let's close. Vamos fechar? Gabriel, do you want to pray for us? Senhor Deus, agradecemos pela hora de manhã, pelo estudo que tivemos, por esse privilégio de poder estar aqui estudando a Tua Palavra. Agradecemos que ainda estamos em tempos que nos permitem tal coisa, estamos em paz ainda, e pedimos que o Senhor nos abençoe hoje, Senhor, porque temos que estudar essas coisas e queremos entendê-las bem. Assim te pedimos uma bênção para cada um, seja conosco durante as nossas atividades e acompanhe-nos, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.